Oi, tudo bem? Bom, resolvi gravar esse vídeo para comentar, trazer aqui uma reflexão sobre o quanto que a crítica ela nos prende ao objeto da crítica. Quando eu era pequena, eu morava com os meus avós paternos e o meu avô era motivo de piada, assim, entre amigos e familiares. Ele mesmo ria dele, fazia piada, e isso eu via que não o ofendia, né? Se fazia muita piada sobre o quanto que ele gostava de mudar, né? Então, volta e meia a gente estava se mudando. E aí os motivos eram diversos, sabe? Eram o vizinho que tinha um gosto musical que não era, né, não era incompatível com o dele, era o cachorro do vizinho que latia, era essa rua muito movimentada, não, é muito difícil de estacionar, essa rua é deserta, muito escura, não tem. Enfim, whatever. Eram vários os motivos. E aí, isso sempre trazia uma crítica, né? Eu ouvia muito uma crítica com relação a essa postura dele, que era: nossa, como ele se muda, né? Nossa, faz uma mudança fácil demais. Então, sempre tinha umas piadinhas e umas críticas em relação a isso. E a gente acaba internalizando isso, né? E a gente entende, tem um juízo, um valor moral, alguma coisa assim que não é legal, não é muito. Para mim, acho que eu formulei alguma coisa assim: uma pessoa muito certa das ideias, ela não fica mudando toda hora, à toa e por qualquer motivo, né? Dentro do meu julgar do que era mudar à toa, né? Então, a gente cresce e aí você pega um juízo de valor assim como esse, ou seja, uma crítica. Por que você está preso ao objeto da crítica? Porque, por exemplo, eu percebi que depois que eu casei, eu achava assim, eu tinha que justificar para mim se eu fosse mudar de uma casa para outra. Então, quando nós nos mudamos, na primeira vez, depois que nós casamos, acho que tinham passado 2 anos, não, mas tudo bem, tudo certo essa mudança aqui, porque afinal de contas, nós estamos indo para o nosso apartamento, então é normal as pessoas casarem e aí elas ainda, né, se elas não conseguiram ter o seu imóvel próprio, é normal, as pessoas, é normal, a pessoa, eu tô certa das ideias, era mais ou menos assim que eu justificava para mim, eu sou uma pessoa normal, certa das ideias, porque é ok a gente sair do aluguel e ir para um imóvel próprio. Aí eu fui mudar de novo, e aí eu percebi que eu também agia assim, não, é como se eu tinha uma justificativa para me dar, sabe? De novo eu tava lá, é normal eu mudar porque esse apartamento é muito pequeno, esse outro apartamento é muito melhor, ele é muito maior, esse condomínio, então eu tinha que justificar todos os motivos que eram razoáveis para eu estar fazendo a mudança. E aí, e depois que eu fui mudar de novo, aquilo já começou a me incomodar. Aí o motivo eu já estava checando, já desconfiando se esse motivo, ou seja, eu não queria estar naquele lugar do meu avô, aquele lugar que de alguma forma eu validei como uma pessoa que não é lá muito normal das ideias, porque ela muda toda hora, ela muda sem parar, ou que ela não tenha motivos é, reconhecidamente razoáveis, né, para ela estar fazendo uma mudança. Então, a gente se prende ao objeto da crítica porque a gente só observa a ação em si, que é o ato de mudar. E aí a gente acaba se esquecendo da grandeza que tem, ou não grandeza, né? Que também dizer grandeza é um valor nosso, né? Um julgamento. Mas a gente acaba se esquecendo o que está por trás, o que movimenta o comportamento, qual que é a mola propulsora desse comportamento. E quando eu parei de criticar, eu olhei para o meu avô buscando observar e não julgar. E aí a gente tem um ganho muito rico, sabe? E aí eu comecei a pensar assim, que ele era uma pessoa que ficava inquieto e diante das inquietações, daquilo que incomodava, ele tinha a atitude de, né, sair fora daquilo ali. E somente quando eu pude fazer a observação e sair daquele julgamento, sabe, pejorativo, vou dizer assim, que eu consegui perceber que eu também tinha muito essa característica, que por mais que eu me tolhesse no ato de mudar, no ato da mudança,
mas que eu era essa pessoa. Que eu não ficava muito, por exemplo, nos trabalhos. Ah, não, esse trabalho aqui, pouco demais. Não, esse trabalho aqui, uns horários assim que não dá pra mim. Não, esse trabalho aqui, longe do minha casa. Não, esse trabalho aqui, não dá, filosofia, não dá. Então, assim, quando eu olho, por exemplo, para o meu currículo, tanto de coisa que eu já fiz, né, eu vejo que eu mudei muito. Então, de novo, eu estava presa ao objeto da crítica, né? Então eu me tolhia e buscava fazer diferente, porque afinal de contas eu estava com aquele espelho do meu avô, né, de querer fazer diferente, do ato de mudar em si. Aquilo eu me tolhia, me controlava até certo ponto, depois eu comecei a achar que não estava nem controlando mais. Mas, em outros casos, né, ou seja, digamos, uma coisa que aparentemente seria diferente do objeto da minha crítica, eu também estava fazendo o mesmo. Só que eu peguei e também acolhi isso no peito, porque uma coisa ela nunca é 100% negativa ou 100% positiva. E aí eu fui entendendo que eu tinha esse comportamento de, sim, eu fico inquieta e eu quero mudanças. E aí eu dosei, eu entendi que é belíssimo isso. Você não tem que ficar incomodado com uma coisa a vida inteira por preguiça de mudar. Eu acho que o oposto disso seria uma vida, né, que você solidifica o incômodo. Você vive num estado de normose, né? É um termo que ainda é um neologismo, mas é você faz daquilo, é uma doença, você transforma em aquilo em algo normal, aquilo que te incomoda, aquilo que te afeta. Então, talvez isso fosse muito mais danoso se eu tivesse esse comportamento. Mas então, quando a gente sai da crítica e passa aí para a observação, quando você sai do julgamento e vai para a observação, você consegue dosar. E aí, então eu comecei a ponderar, então coisas como, é necessário realmente fazer essa mudança nesse momento, assim, assim, ou será que eu estou tendo uma postura evasiva, uma postura de escape? Será mesmo que, ou seja, você está fugindo de problemas ou você está querendo resolver? Então eu comecei a dosar e algumas vezes eu percebia que sim, eram necessárias mudanças, algumas vezes, e outras vezes não. Mas isso, de novo, só foi possível porque eu consegui sair da crítica, do julgamento e fui para a observação. Aí sim é possível a gente ter um pouquinho de liberdade, a gente sair dessa prisão. A crítica nos aprisiona. É isso então a mensagem hoje. Obrigada.